A meu ver, a ação deve ser conhecida. Logo daí, que carente de fundamento legal de validez, o ato impugnado assume contra o princípio da legalidade, feição de regulamentação normativa autônoma, razão para a qual eu conheço da demanda. E antes de adentrar no mérito, registro que, apesar de muitos pedidos para a realização de audiência pública terem sido formulados, não descobri razões que a justificassem à luz da própria legislação de regência desse instituto. A toda evidência, a causa aqui, após transcrever o artigo 9º, parágrafo 1º da Lei 9.868, a causa encerra a matéria de direito. Os autos estão fartamente instruídos e não há tema que envolva complexidade técnica. Mas há também inconstitucionalidade material. E nesse aspecto, mais uma vez, a argumentação do partido requerente tem consistência, a meu ver, irrecusável. Quero, inicialmente, colocar no lado da ponderação sempre lúcida do ex-ministro Carlos Veloso, que emitiu parecer acostado à manifestação do amicus curiae Confederação Nacional da Indústria, e que está vazado aqui nos termos que, ora, leio rapidamente. Muito se escreveu a respeito do tema, a maioria dos trabalhos, bons trabalhos, administração, entretanto, trabalhos metajurídicos, escritos sob o ponto de vista étnico. Alguns chegam a falar no ramo do direito ético, socioantropológico e político. São bons trabalhos, repete, que pulam mais pelo ideal de proteção aos descendentes dos quilombolas, o que é elogiável. Por tal razão, são muito mais de lege ferenda do que de lege lata, refletidores, portanto, do que devia ser, tendo em consideração os conceitos metajurídicos em que se assentam do que efetivamente é, tendo em linha de conta conceitos jurídicos. Também a mim me impressionaram os trabalhos de respeitados antropólogos e juristas, dentre os quais relevo aquele desenvolvido pela Sociedade Brasileira de Direito Público para a Fundação Palmares, sob a coordenação do professor Carlos Alício Sundfeld, e que consubstancia ampla análise do tema sobre os aspectos constitucional e administrativo. É admirável o esforço que desenvolveram ambas as áreas de conhecimento em uma perspectiva tão humanista quanto de apurada consciência social. Convencido, porém, da inconstitucionalidade do diploma impugnado, não posso furtar-me a sopesar com igual atenção o crescimento dos conflitos agrários e o incitamento à revolta que a usurpação de direitos dele decorrentes pode trazer, se já não trouxe. É que o nobre pretexto de realizar justiça social, quando posto ao largo da Constituição, tem como consequência inevitável a desestabilização da paz social, o que o Estado de Direito não pode nem deve tolerar, antes deve afastar. E a anemia com esse documento são as premissas que entendo possam ser extraídas do artigo 68 da DCT. Primeiro, quanto aos destinatários. São aqueles que subsistiam nos locais tradicionalmente conhecidos como quilombos, na sua acepção histórica, em 5 de outubro de 88. Em outras palavras, aqueles que, tendo buscado abrigo nesses locais, antes ou logo após a abolição, lá permaneceram até a promulgação da Constituição de 88. No que respeita ao ano de 1888, não se devem prestar rigor às situações que se constituíram depois do mês da abolição, dadas as dificuldades de comunicação que marcavam esse século. Foi o que não escapou a análise do parecerista Cláudio Teixeira, no artigo intitulado Usucapião Singular Disciplinado, no artigo 68 da DCT. Portanto, aqui cabe uma interpretação expansiva. Já no que tange ao conceito de quilombos, é de se ter presente que as muitas acepções que o termo admite são determinadas por alguns fatores, tais quais época, ponto de vista sociopolítico e área do conhecimento daqueles que lidarão com o tema. Ora, identificados os requisitos temporais acima vistos, é certo afirmar, a meu juízo, para os propósitos do artigo 68 da DCT, o Constituinte optou pela acepção histórica, que é aquela conhecida de toda a gente. Eu me escuso de citar dicionários para mostrar. Reafirmo que respeitados trabalhos desenvolvidos por juristas e antropólogos que pretendem ampliar e modernizar o conceito de quilombos têm natureza metajurídica e, por isso, não têm nem deveriam ter compromisso com o sentido que apreendo do texto constitucional. É que tais trabalhos, os quais denotam avanços dignos de nota no campo das ciências políticas, sociais e antropológicas, não estão contidos por limitações de nenhuma sorte, quando o legislador constituindo inegável as fez categoricamente. Não é por outra razão que o artigo 68 da DCT alcança apenas determinada categoria de pessoas, dentre outras tantas que, por variados critérios,
poderiam ser identificados como quilombolas. Isso explica, aliás, a inserção desse dispositivo no ato das disposições constitucionais transitórias. Também não creio que os destinatários da norma sejam necessariamente as comunidades. Convenci-me desse último aspecto, quando tomei conhecimento de que houve uma discussão no Congresso Nacional a respeito da redação do dispositivo. C, era a proposta inicial. Fica declarada a propriedade definitiva das terras ocupadas por comunidades negras remanescentes dos quilombos, proposta pelo substitutivo deputado Bernardo Cabral, ou como prevaleceu, aos remanescentes das comunidades dos quilombos, etc, etc. Dúvida não me fica, pois, de que a preterição de um texto e a omissão de outro lhe firmaram o sentido individual. E se assim é, não se descobrem razões que justifiquem gravar a propriedade com os atributos da impenhorabilidade, imprescritibilidade e inabilidade. Nem se diga que o critério de autodefinição é imperativo determinado pela Convenção 169 da OIT sobre povos indígenas e tribais, aprovados pelo Congresso Nacional por meio do Decreto 143 e promulgado pelo Presidente pelo Decreto 5051. Tal tratado, além de ser posterior ao decreto impugnado e de cuidar de outros grupos étnicos, prevê o critério da consciência como fundamental à determinação dos grupos, aos quais se aplicam suas disposições, e não para a aquisição, é bom que se diga, deste ou daquele direito. O segundo requisito, a posse, é reconhecida aos remanescentes das comunidades quilombos a posse contínua, prolongada, na expressão estejam ocupando, centenária, que é que remanesce, exercida com ânimo de suas terras e qualificada, isto é, existente em 5 de outubro de 88. Quanto à propriedade, é declarada a propriedade definitiva aos remanescentes das comunidades com base em direito subjetivo pré-existente, com o objetivo de conferir-lhes a segurança jurídica que antes não possuíam. Ao Estado caberá apenas a emissão dos títulos de propriedade para posterior registro no cartório competente. Embora, a rigor, seja desnecessário nomear essa forma de aquisição de propriedade, disciplinado pelo 68 da DCT, é de reconhecer que suas características muito o aproximam do Instituto do Usucapião, como notou muito bem Cláudio Teixeira, cuja longa transcrição também me escuso de ler a Vossas Excelências. Em síntese, trata-se de uma nova espécie de usucapião constitucional, cujas singularidades são, em primeiro lugar, a característica de não prospectivo no que respeita ao termo inicial da posse, necessariamente anterior da Constituição de 88. B. Autorização especial do constituinte originário para que os destinatários da norma pudessem ocupar imóveis públicos, que na mesma carta está vedado expressamente pelo 183, parágrafo 2º e 191, parágrafo 1, que trata do uso capião constitucional, urbano e rural, os quais trazem ao particular o ônus de provar que o bem a ser usucapido é privado, e C, a desnecessidade de decreto judicial que declare a situação jurídica preexistente exigível nas outras 4 espécies de usucapião, a ordinária, extraordinária, constitucional, urbano e rural. Postas essas questões, retorno ao que já assinalara linhas atrás, quando me referi ao crescente aparecer de conflitos agrários e ao incitamento à revolta que tão manifesta usurpação de direitos vem trazendo. E aqui eu cito várias matérias jornalísticas longas em que demonstram com particularidades que não vale pelo adiantado da hora a pena ler novamente a Vossas Excelências, muitos dos quais foram conhecidos, publicados em jornais de grande circulação no país, onde se demonstra claramente essa perturbação da paz social. Enfim, digo, após essa transcrição, as reportagens ilustram bem a densidade da desestabilização social que se configurou no Brasil afora e que deve ser contida nos limites constitucionais. Pois bem, digo eu, estou convicto de que as muitas normas que vieram depois do decreto impugnado, percebidas como entraves pelas instituições de defesa da causa quilombola, ao tentar conter o que já parecia fora de medida, acabaram por multiplicar expectativas que em grande número não são satisfeitas, o que é desastroso, especialmente quando o valor em questão é a propriedade. Obriga-me a concluir que, neste caso, a atuação do Legislativo, como era de rigor,
muito mais provavelmente teria trazido menos insatisfação e mais justiça, talvez em menos tempo. Do exposto, o meu voto está julgando procedente a ação para declarar a inconstitucionalidade do Decreto 4.887. Modulo, porém, os efeitos dessa declaração em respeito ao princípio da segurança jurídica e aos cidadãos que, de boa fé, confiaram na legislação posta e percorreram o já longo caminho mencionado para obter a titulação de suas terras desde 98, determinando que sejam tais títulos considerados bons, firmes e valiosos, todos aqueles emitidos até esta data. É como voto.